Campeonato Piauiense, meus amigos, e eu vou ter que pedir perdão aqui pra vocês sobre o Campeonato Piauiense, porque eu durante todo o ano de 2025 tô falando errado o regulamento do Campeonato Piauiense. Voltando para o início, o Piauiense teve a sua primeira fase, 2 grupos com 4 times que jogavam entre si, e aí tinha essa classificação. A segunda fase, todo mundo se classificava e fazia o cruzamento entre os grupos. Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Do grupo A contra o grupo B. Né? Todos passavam de fase. E eu imaginava que aqui era um mata-mata. Que esse time, o time que passasse aqui, né, seria tipo uma eliminação, por exemplo. Né? Uma partida eliminatória. E aí quem passasse de fase iria para a semifinal. E quem não passasse de fase iria para aquele grupo do rebaixamento lá. Somava a segunda fase com a primeira e seria rebaixado ou não. Mas essa segunda fase aqui, ela não é eliminatória. Né? Ela nunca foi eliminatória. Eu falei errado o tempo todo, então eu peço perdão. Certo? Porque depois dessa segunda fase, todos os times iriam voltar para a mesma tabela geral, iria pegar essa segunda fase e somar a pontuação com a primeira fase. Então, mesmo qualquer time aqui, por exemplo, o Oeirense aqui, ele eliminaria a equipe do Fluminense do Piauí com esses resultados. Então, iria para uma semifinal, o Oeirense. Mas como não é eliminatória, o Oeirense só somou 3 pontos. Mesma coisa que o River. Né? Todo mundo só fez 3 pontos aqui, ó. O River ganhou uma, perdeu outra. O Parnaíba ganhou uma, perdeu outra. 4 de julho ganhou uma, perdeu outra. Fluminense ganhou uma, perdeu outra. Ou seja, todo mundo fez 3 pontos nessa segunda fase. Todos os times, 3 pontos. Ou seja, na pontuação geral, é só somar 3 pontos a cada equipe aqui. Tá? Então, o River de 2 foi para 5, 4 de julho de 5 foi para 8, Oeirense de 6 foi para 9, Atlético de 7 para 10, Fluminense de 9 para 12, Parnaíba de 10 para 13, Piauí de 11 para 14 e Altos de 12 para 15 pontos. Então, é a mesma coisa, 3 pontos a mais para cada. Então, em termos de classificação, como ninguém tem a mesma quantidade de pontos, essa primeira fase aqui vai ficar mais fácil pra gente saber quem passou de fase ou não. Então, quem teve as maiores pontuações foram Altos, Piauí, Parnaíba e Fluminense. Nessa ordem. Então, eles são os 4 classificados para a semifinal. Os rebaixados, River e 4 de julho. Mesmo aqui, o 4 de julho, tendo feito essa pontuação, ele não foi o suficiente para se salvar desse rebaixamento. Tá? Nesse caso, Atlético do Piauí e Parnaíba se enfrentaram. O Atlético teria eliminado o Parnaíba no saldo de gols. Mas o Parnaíba passou de fase. Porque tinha já uma pontuação maior. Né? O Atlético só foi a 10 pontos, então foi eliminado o Atlético. E a mesma coisa, o 4 de julho, né? O Oeirense, na verdade, ele teria eliminado a equipe do Fluminense se fosse eliminatória, mas como não é eliminatória, o Oeirense também foi eliminado. E o River do Piauí precisava ganhar os seus 2 jogos e torcer para que 4 de julho e Oeirense perdessem aí, né, pontuações aí para o time ultrapassar eles, mas acaba rebaixado aí o River e o 4 de julho nesse campeonato. Então, é triste para o River, que, se não me engano, é o maior campeão piauiense, né, mas agora vai ter que jogar a segunda divisão, assim como o Flamengo do Piauí, que também é um dos maiores campeões piauienses, tá jogando a segunda divisão. Então temos aí já definidos o mata-mata do Campeonato Piauiense. Fluminense e Altos, Altos e Fluminense, né, na ordem de classificação. Piauí e Parnaíba
também se enfrentando aí no próximo final de semana e no subsequente também, já nas semifinais. Beleza? Tá aí na tela o campeonato piauiense.